Nesse momento, vocês acompanham imagens da Rádio Conselheiro Paulino, onde o vereador Cláudio Damião, o assessor Manuel, o vereador Renato Abirrame apresentam um programa. Fique com imagens deste importante programa da Rádio Conselheiro Paulino. Companheiro, vereador, bravo vereador Marquinhos, está aqui conosco também, honrando, né? Você estava fazendo falta, hein, Marcos? Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Conselheiro Paulino. Boa tarde, vereador Cláudio Damião, Manuel, grande líder comunitário e assessor na Câmara Municipal, vereador Renato Abirrame e nosso sempre Niniquinho, administrando todo o programa através da produção, da direção e monitorando todo o som que chega em seus lares nesse momento. Nós estamos discutindo aqui a UPA, porque a UPA é um hospital que é feito de uma maneira rápida, pré-montado, para durar um tempo suficiente até que a saúde melhore. É uma intervenção do governo do Estado, o governo do Estado faz uma intervenção para ajudar os municípios, porque a Secretaria Estadual de Saúde, Marquinhos, é uma secretaria normativa, é uma secretaria que tem alguns programas e de fiscalização. A obrigação, de acordo com a descentralização do SUS, é do município. Como o município de Friburgo está mal em relação à saúde, e a própria direção do hospital confessa que estão atendendo 500 pessoas por dia no pronto-socorro lá, 500 pessoas, quando teria que atender 200 no máximo, sem considerar os planos de saúde, estão atendendo 500, isso é o retrato da falência do hospital. E para responder o Cláudio Damião, a UPA vai aumentar a demanda ao hospital, porque os pacientes só podem ficar 48 horas. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Renato. Talvez a UPA tenha até uma importância, um valor devido à necessidade que a população tem de atendimento médico. Certamente o atendimento através do programa de saúde da família seria muito mais eficaz do que o UPA, porque tem um custo na sua estrutura muito grande. Mas além desse custo extremamente alto da instalação de uma UPA e da manutenção de uma UPA, não haveria o risco também de empreguismo político, de cabide de emprego político, digamos assim, que alguém queira nomear para lá 200 pessoas para trabalhar lá dentro, quando na verdade talvez 30, 40 dessem conta do serviço? Não existe efetivamente esse risco? Sem dúvida nenhuma. E hoje, e ontem, inclusive, nós soubemos que já existe uma lista enorme de apaniguados, porque a seleção, tudo que é feito por essa prefeitura, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito no doutor Heródoto, não acredito. Porque o doutor Heródoto vem com esse negócio de trem, vem com esse negócio de aeroporto. O secretário dele falou textualmente que não vai ser feito o trem dentro do governo, no período. Então, ele está contradizendo o que o prefeito disse dia 15 de dezembro, naquela reunião que você convocou, o prefeito. Ele foi lá e disse claramente que o projeto do trem ia ser feito e que, inclusive, no orçamento são 900 mil para o trem, 2 milhões e 400 para o aeroporto. Nós não estamos com esse atendimento precário na saúde, atendendo 500 pessoas. Agora, eles vão fazer trem. O senhor deixa eu fazer uma breve intervenção com relação a essa questão do empregatício, né, na UPA. Tem uma frase que diz o seguinte: para que a administração pública corra bem, primeiro você tem que empregar os técnicos, depois os amigos técnicos, depois os amigos. As atitudes, infelizmente, aqui têm sido ao inverso. Primeiro os amigos, depois os amigos técnicos e depois os técnicos. Isso porque se avizinha uma eleição em nível estadual e em nível federal, e com certeza haverão indicações. Agora, com relação à questão do governo Heródoto Bento de Mello, o senhor é injusto, doutor. E o Cláudio Damião também é injusto. Porque ele vai fazer o trem. É o trem bala. Toda a população vai doar 1 quilo de açúcar, levar para a prefeitura, para poder ele colocar e executar o trem bala. Então, essa questão, infelizmente, brincadeiras à parte... Já fez o trem da alegria. O trem da alegria já fez, agora é o bala. Estava anotando lá no meu gabinete
quando saiu as nomeações, chegamos a 1.800. Aí eu parei de função gratificada, de pessoas que não concursadas, nomeadas como paninguados políticos. Então esse é o trem da alegria. Quem paga a conta? O povo. Faltando o quê? Faltando tudo. Está faltando tudo. As ruas de Friburgo estão em estado precário. Tem até a participação do outro ouvinte, o Anderson de Ouro Preto, parabeniza os vereadores pelo programa e pede que a Secretaria de Obras possa fazer o reparo na rua Benjamin Constant, próximo ao Lazaredo. Já reclamou e não resolveu. E eu quero até defender o secretário de conselheiro, o ex-vereador Wilson, que ele tenta até fazer, só que as secretarias e as administrações regionais não são supridas com os recursos. Foi aprovado algum recurso, embora já estivesse, inclusive, no orçamento anterior. Como, mais uma vez, a prefeitura erra, faz o orçamento errado, tem que ficar fazendo suplementação de verba, tem que ficar mexendo no orçamento que foi feito no final do ano passado para esse ano, já 3 meses depois tem que mexer em 9 milhões de reais porque faz tudo errado. Quer dizer, está de uma incompetência de doer. E isso é custo para a população, é sacrifício para a população. Daniel, mais uma vez, eu acho que assim, o governo Heródoto Bento de Mello, ele não é totalmente imprestável, doutor Renata Birrami. Ele, pelo menos, serve como mau exemplo, o que não se deve fazer na vida pública. Olha só, em caso aí de haver uma candidatura, estão dizendo que o Le Premier pode ser candidato a deputado, né? Quem vai assumir a prefeitura? Eu queria saber, Marquinhos. Isso é o Heródoto. Ah, falou certo. Heródoto, ele que vai assumir, vai ser prefeito? Ah, bom. Não é, Damião? Então vai mudar tudo. A gente quer crer que sim. Dizem que São Tomé tem que ver para crer. A gente tem que crer para ver, porque, infelizmente, todas as atitudes que a gente tem visto na administração pública municipal tem sido uma aula de pós-graduação, conforme eu já disse, do que não se deve fazer na vida pública. O índice de rejeição desse governo é fora do normal. E rápido, né? O que é mais impressionante é isso, a rapidez com que chegou a um grande índice de rejeição. Doutor Renato, eu estive visitando Heródoto antes dele ser prefeito. Eu, aliás, vou chamá-lo de Bento de Mello. Estive visitando o doutor Mello. Doutor Bento, doutor Mello. Doutor Bento Mello. Porque agora tudo aqui é em francês. Bento Mello. Programa Hora Livre, onde o ouvinte tem participação pelo telefone 2527-5252. E temos a participação da Cláudia dos Três Irmãos. Ela parabeniza os vereadores pelo programa e ela está desesperada por não conseguir cardiologista para o seu esposo. Pede ajuda aos vereadores. Nós vamos fazer o possível para ajudá-la, Cláudia. Olha só, eu tenho a relação dos cardiologistas no ambulatório. Temos 2 atualmente, porque nós tínhamos aqui em Conselheiro a doutora Helenice, ela não está mais. Então nós temos o doutor Marcelo e o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, um mês, agora é de férias, então só temos o doutor Marcelo. São 182 consultas para Nova Friburgo, total, de cardiologia. Eu lembro, Marquinhos, que há 25 anos, quando havia o INAMPS, tinham 8 cardiologistas na rede, só no INAMPS, há 25 anos, hein? 8, agora nós temos 1 em março, e que os cardiologistas não estão atendendo mais paciente a primeira vez. É uma denúncia que eu estou fazendo aqui. Não estão mais fazendo. Quer dizer, o caos da saúde, eu vi lá o doutor Ostivaldi no programa do Canal 5, que me convidaram num programa anterior, e ele foi responder. Quando eu perguntaram, doutor Ostivaldi, o doutor Renato disse que a saúde é um caos, é verdade? Não, ele exagerou, ele falou umas inverdades. Eu queria que ele dissesse, eu liguei para o jornalista para saber as inverdades que eu falei. Eu só falei verdade. Renato, então você está dizendo que nós temos uma população de 180 mil pessoas, 10% seriam 18 mil pessoas, 1% 1.800 pessoas, e nós temos um cardiologista que dá 180 consultas 182 consultas por mês. Não atende nem 1% da população. E a Unimed, só para dar um exemplo, que atende
12% da nossa população tem 19 Doutor, cardiologistas. eu fui sábado no Hospital Raul Sertan, onde a equipe que administra a Fundação Municipal de Saúde, se o senhor participasse, se o senhor visse, Cláudio Damião, se o senhor visse, doutor Renato, você, caro ouvinte da Rádio Conselheiro, a saúde com que eles pregaram não é a saúde de Friburgo, é a saúde do primeiro mundo. E eles falaram que não faltam mais médicos porque a solução foi aumentar o valor dos salários. Isso, mas disse que muitos faltam. Desculpa, Marquinhos, R$500 para os auxiliares de enfermagem. Uma vergonha. E eu só vi falar em estrutura, eu não ouvi falar em nenhum momento com relação ao aumento do salário dos funcionários da Fundação Municipal de Saúde. Como o senhor fala em coração, quero mandar um beijo para a Patrícia, que nesse momento sintoniza a rádio 87,5 Conselheiro, que é uma cidadã que participa em nossa sociedade, não tão somente através do trabalho que ela presta, mas principalmente reivindicando atitudes para a melhoria da nossa comunidade, da nossa vida que a gente tanto necessita. E eu tenho certeza que a Patrícia, que é uma menina bela, uma menina inteligente, se ela, tomara que não, mas se algum dia ela precisar ser atendida por um cardiologista aqui em Friburgo, pelas estatísticas que foram lançadas agora pelo vereador Cláudio Damião, com certeza vai obter dificuldade, porque o nosso povo, a nossa gente, uma das enfermidades que mais ela é comum em nossa sociedade, o doutor Renato pode falar isso? A causa de morte é a questão do coração. É a maior causa de morte em Friburgo e no Brasil, nem no mundo, né? Primeira causa. Como é que um paciente, e hoje, o Marcos Medeiros, o que acontece é que a medicina está muito evoluída. O tratamento das doenças cardiovasculares é muito avançado. A minha revolta é que eu vejo as pessoas morrerem por quando eu digo que é um caos mesmo. E eu convido até o secretário, o diretor do hospital, para vir aqui no nosso programa, para desmentir, para debater com a gente. Eles estão convidados, porque o que acontece é que a saúde está sendo administrada sem planejamento. Então eles estão otimizando o hospital muito mal, porque o atendimento lá é péssimo, eu continuo dizendo, eu tenho provas materiais. Quando eu digo isso, eu tenho provas, é péssimo. Essa semana eu peguei 2 pacientes no consultório, foram no pronto-socorro, uma que tinha plano de saúde, mas ela trabalha ali do lado, então ela falou, começou a ter uma febre alta, calafrios, foi lá, o médico atendeu, perguntou para ela, o que é? Estou com febre, calafrio, estou passando mal, eu vim aqui, nem a mão não botou nela. Nem verificou a pressão arterial, a temperatura, e ela foi me procurar, estava com uma pneumonia. Quer dizer, qual é a principal? E era uma asmática, quer dizer, se tivesse feito uma anamnese, perguntar, não. E peguei um outro paciente, mesma coisa, uma sinusite aguda, importante, nem deram nada para o paciente, não deram. Isso aí, nós temos que mudar. O atendimento é muito precário. Vamos fazer revisão dos prontuários das pessoas que morrem. Isso é importante. Eu vou desafiar o secretário a fazer revisão das pessoas que estão morrendo. A auditoria seria o ideal. Doutor, eu me lembro quando foi nomeado o doutor Estivaldi como secretário e presidente da Fundação Municipal de Saúde, que o senhor externou os comentários bem positivos com relação a ele. Mas durante o tempo, infelizmente, como médico, não como administrador. Infelizmente, o tempo veio mostrando que ele não foi ele não é um gestor capaz. Toda a cidade sabe que quando o senhor foi secretário da área de saúde, o senhor conseguiu acabar com as filas, o senhor deu uma dinâmica nova na saúde. 4 meses. 4 meses, eles estão com 1 ano e 3 meses. Como 4 meses eu acabei com as filas. O senhor, que através desses elogios a gente entende que é o grau de amizade, que é o grau de relacionamento e principalmente de espírito de corpo com relação à profissão que ambos têm, qual o conselho que o senhor daria hoje ao doutor Estivaldi para que ele pudesse colocar a saúde nos trilhos? Já que o trem não vai vir, pelo menos a saúde que possa entrar nos trilhos. Eu consideraria pedir demissão, porque o doutor Estivaldi, no primeiro momento, primeira entrevista que ele deu,
ele falou que não entende nada de gestão, porque ele era médico. E que não entende nada de gestão, como é que ele vai gerir uma saúde da situação que estava? Mas ele foi sincero. O senhor está sendo injusto de novo. Ele foi sincero. Então, aliás, quando ele ligou para mim, ele ligou para mim. Constatando nesse momento o que ele falou lá atrás. Ele ligou para mim. Eu fui o primeiro a saber da notícia que ele ia ser secretário. Ele ligou, teve a gentileza de ligar para mim e falou assim: Renato, eu fui convidado para ser secretário de saúde. Aí eu aconselhei ele: não aceita. Não aceita, porque o objetivo do Dr. Heródoto é te queimar. Não é? E o sonho, o doutor Heródoto sonha com o Santini, tá lá. Santini, aquele que fez que eu perdi a eleição por causa dele lá, hoje é diretor do INPE, mas que ele fez aquela situação lá do hospital, do centro cirúrgico do hospital Raul Sertânia, mostrar na televisão. Ele era o diretor, ele era o secretário, não tinha nada com isso. É aquela lambança, que acabou prejudicando a minha campanha. Botaram na minha conta e eu fui contra a entrada dele na direção do hospital, e o doutor Heródoto botou ele lá, é apaixonado por ele, né? Ele tem duas paixões, o Braulio e o Santini. Eu gostaria de ter paixão por Braulio, não. Você gostaria? Não, eu tô fora. Tô fora. O negócio de Braulio tá sempre passando para trás. A minha paixão é discutir os problemas do município, é apontar soluções, é cobrar do poder público no que compete a ele do executivo a exercer o seu verdadeiro papel de executivo, executando, não delegando, mas executando. A cidade, Marquinhos, a gente falava antes de você chegar, a cidade está tomada de buraco, é um queijo suíço. Aonde você vai não tem uma rua que não esteja esburacada. Você sobe as Browns, buraco. Ontem quase que eu sofri um acidente, que o camarada pegou a contramão para sair de um buraco e veio em cima de mim. Quer dizer, eu não estou falando nem tentando justificar uma causa própria. Mas como fui eu que passei naquele momento, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Podia ser... Nesse momento a gente está aqui e está acontecendo. Inclusive um pedestre. Então é uma irresponsabilidade do poder público não atender as coisas mais banais. Não estamos falando nem de coisas mais complexas, não, as coisas banais. Não dá conta de cobrir os buracos. Eu sabia, doutor, que esses dias os carros da prefeitura oficiais não saíram por falta de diesel, por falta de gasolina, que a bomba não foi fornecida porque não havia feito o depósito e o pagamento dos combustíveis? Ontem, por exemplo, o secretário de Fazenda, também é todo poderoso lá na prefeitura, ele é secretário de Fazenda, era de turismo, é de meio ambiente, tem tudo. Ele disse que a prefeitura não tinha condições, se ganhasse um ônibus de graça, de manter o ônibus para levar as pessoas da capela mortuária para o cemitério. Os caminhões estão caindo de podre, os carros de passeio estão caindo de podre, as vans nem se fala, as ambulâncias do hospital estão caindo de podre, eles não dão conta de cuidar dos carros, dos veículos. Tem carro lá com 15, 16 anos que não faz vistoria no Detran. O carro não passa por vistoria, corre o risco de uma pessoa se acidentar, de um funcionário público na direção, ou acompanhando um paciente, ou em alguma tarefa de trabalho, sofrer um acidente ou vitimar alguém por falta de manutenção dos carros. Um carro pode quebrar a direção, pode soltar um pneu, pode cair dentro do... Qualquer coisa pode acontecer com um carro sem manutenção. É de uma irresponsabilidade atroz. E a gente vem denunciando isso. Então, se ele não dá conta de cuidar dos carros que já existem, ele até foi sincero em dizer que é incapaz de cuidar de um ônibus doado, não é comprado não, doado. Inclusive eu vejo prefeituras pequenas, como Mapu, por exemplo, que transportam os alunos, os alunos, e outras prefeituras, várias prefeituras levam os alunos para as faculdades todos os dias. Elas têm condição. A prefeitura de Friburgo, uma cidade com 180 mil, não pode socorrer a sua população no momento de dor, no momento de dificuldade. As pessoas têm que ser enterradas no cemitério longe, não tem condições. Quer dizer, não pode fornecer um ônibus, isso é uma vergonha. Hoje, andando pelas ruas de Friburgo, nessa passeata, a quantidade de pessoas que vieram reclamar com relação ao aumento do IPTU e qual a atitude que vai se tomar com relação a essa questão foi fora do normal. Como é que você tem sentido, Damião, doutor Renato? Tem muita injustiça, muitas pessoas vieram reclamar comigo, e eu estou fazendo o seguinte, eu digo para elas, olha, faça uma cópia do teu carnê anterior, do carnê atual, e recorra na prefeitura. Você tem o direito de reclamar de algo que está sendo cobrado injustamente. Algumas, por exemplo, tiveram um aumento na taxa de coleta de lixo de mais de 100%.
e não tem nenhum critério. Como é que você pode reduzir o IPTU e aumentar a taxa de lixo? Como é que você pode dobrar o valor da taxa de coleta de lixo para um e menos para outro? Você tem que ter um critério que seja equânime para todo mundo. O critério a prefeitura não tem para nada. Você viu aquele projeto da saúde? Há quantos meses? Já tem 2 meses que foi para lá e... Que deu o projeto? Urgente, urgentíssima, projeto todo errado e não voltou. E olha, Renato, só não foi colocado em votação porque nós resistimos bravamente e denunciamos o absurdo que era aquele projeto sem pé nem cabeça. Coisas malucas. E não é para resolver. Calma lá, deixa eu só corrigir uma coisa. No projeto da saúde, alguém pode ouvir e achar que é um projeto para melhorar a saúde em Friburgo. Não é não. É um projeto para pagar gratificação aos funcionários, aliás, aos funcionários não, aos cargos nomeados. Gratificações que vão de R$300 a R$3.000. Aos asseclas. Aos nomeados, aos indicados. Mas os funcionários de carreira, esses não têm um salário mínimo. Josiane de Jardilândia, parabeniza o programa, pede ajuda aos vereadores no sentido de tomar alguma providência sobre as casas que foram condenadas pela Defesa Civil. Elas estão abandonadas, com mato, ratos. Eu caminhei vários pontos da cidade, dentre eles o Jardilândia. O que acontece no Jardilândia? As pessoas compraram seus terrenos pela parte de baixo e pagaram. Agora, na parte mais alta do Jardilândia, várias são as invasões. Então, o que acontece? As pessoas não tem rede de captação de esgoto, de águas pluviais e assim sucessivamente, fazem cortes nos barrancos, constrói, infelizmente, algumas habitações com materiais de péssima qualidade, com uma execução também, uma mão de obra de péssima qualidade, e quando vem as chuvas, vira um dominó, ou seja, a parte de cima cai por cima da parte de baixo. Então, baseado nessa questão, várias foram as casas naquela localidade que foram interditadas pela Defesa Civil. Quer dizer, teoricamente, o papel da Defesa Civil foi feito. Verificou-se, através de uma perícia, que o risco, isso. Mas, por outro lado, tem que entrar a Secretaria de Serviço Público, ou Secretaria de Conselheiro, com o intuito de derrubar estas casas e retirar esses entulhos para que possa deixar o terreno livre, que esse terreno possa ser tratado desta forma. Agora, só se faz o serviço pela metade. Infelizmente, não tem como objetivo início, meio e finalização, seja de qualquer regra, de qualquer projeto que seja executado no erário público municipal. Então, é uma falta de gestão. O doutor Heródoto não tomou posse, infelizmente engodou a mim, ao senhor e ao povo de Nova Friburgo, porque nós acreditamos nele e, infelizmente, a nossa sociedade hoje tem que aguentar um administrador de péssima qualidade, um frouxo, um incompetente que terceirizou o governo dele. O nosso povo não merece isso, doutor Renato. Eu queria falar sobre essa questão das habitações, das casas que sofreram com aquele período de enchente, de chuvas. Ano passado, o governo federal lançou o projeto Minha Casa Minha Vida, em que as prefeituras que cadastrassem os seus munícipes e procurasse apresentar os projetos, teriam as verbas liberadas para a construção de casas populares. O governo municipal tem uma ideia equivocada de construir uma cidade, né? Não é um bairro, é uma cidade, que ele diz que é a nova cidade. Eu fui lá com ele. Foi lá, né? Viu através das imagens da Pois é, como é que é o nome ali do lugar? Fazenda da Laje. E ficaram lá 1 mês, 2 meses, fazendo as inscrições. Até o vereador Marcos Medeiros foi lá, foi ofendido lá pelo prefeito naquela ocasião. Aquele lugar que você sabe aí, você que está ouvindo. E segundo as informações da prefeitura, foram 10 mil inscrições. E aí eu pergunto, o que foi feito em Nova Friburgo do projeto Minha Casa Minha Vida? Até agora nenhuma casa foi construída, até agora nenhuma satisfação foi dada ao público, até agora a gente não sabe quais são as famílias selecionadas para entrar no programa. Quer dizer, e o dinheiro que o governo municipal deveria investir, deveria também estar no orçamento para a construção de casas populares. Porque até então, e eu trouxe isso a conhecimento público, o orçamento para a habitação no município era de R$1.
Agora, nós não estamos falando que o governo municipal vai tirar dinheiro do bolso, não. Nós estamos falando que ele está sendo incompetente, inclusive para captar o dinheiro que o governo federal está oferecendo. Lazareto, cadê a verba do Lazareto? Pois é, some tudo, né? E é uma pena porque essa população é que vai ver mais uma vez as chuvas chegarem, se não esse ano, no próximo ano. Mais uma vez, vão ficar temerosas dos riscos das barreiras, das enchentes. Talvez a enchente não mais, porque o projeto do governo federal, que faz a recuperação da calha do rio, talvez não permita que haja mais o transbordamento do rio. Mas deslizamento de terra, nós não estamos livres. Se o vereador me permitir, doutor Renato, no final eu quero fazer uma denúncia sobre essa questão da obra. Guiana e Dona Terezinha, parabenizo os vereadores pelo programa. Doutor Heródoto poderia indicar para governar o Zezão ou Zé Buracão. Isso é com o Marquinho aí, que tinha o Zé Buracão. O Zé Buracão ele está caminhando por toda a cidade. A gente já produziu, infelizmente, mais matérias, porque, por um lado, a tristeza de se ver toda a cidade, conforme falou o vereador Cláudio Damião, um queijo suíço. Mas, por outro, de repente, com essa maneira inusitada, que a gente possa chamar a atenção dos homens públicos para poder taparem o buraco. Isso porque nós somos vereadores, a nossa função é legislar, ou seja, fazer leis, indicações. Agora, o executivo é o prefeito, que tem a importância e tem o conceito e tem o poder de executar as leis. Então, baseado nessa questão, o Zé Buracão vai estar em cada canto do município. Infelizmente ele tem muito trabalho, infelizmente ele tem muito lugar para ir, e se ele fosse prefeito de Friburgo, com certeza teria duas ou três patrulhas, entre aspas, caminhões com homens e asfalto, caminhando pelo nosso município e tapando os buracos. Josiane de Conselheiro Paulino, parabeniza os vereadores pelo programa e fala que o prefeito, ao invés de brincar com essa brincadeira aí de mau gosto, cuide da saúde. O filho dela tem que fazer um exame, que é um estudo genético, que só é feito em São Paulo, e só conseguiu fazer particular. Quer dizer, ela tem toda a razão de reclamar. Posso dar porque... um conselho dela? Pode. A saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Não é favor que a Secretaria de Saúde ou que a Prefeitura execute todas as atitudes viáveis à sua integridade física, à sua recuperação. Então, quando houver esse tipo de questão, ou seja, aonde o município não possa atendê-lo ou atendê-la, que procure o Ministério Público, narre os fatos, o Ministério Público propõe uma petição, uma ação ao juizado, ao juiz de direito, e ele despacha, produz uma liminar, né? E essa liminar que vai ser dada obriga a Secretaria de Saúde a cumprir com seus direitos. Então, saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Quando você quiser alguma coisa que o município não lhe dê na área de saúde, recorra ao Ministério Público, que através da Justiça eles são obrigados a lhe atender, e não é necessário que se procure um hospital particular, até porque, se assim o for, esse dinheiro não sai do seu bolso, sai da própria prefeitura, que tem o dever de atender o povo através da saúde. Ana Lúcia do Rivo Torto, parabeniza os vereadores pelo programa e diz que o doutor Estivaldo falando para mim, doutor Renato, o doutor Estivaldo falou que o senhor estava equivocado, que tem médico, tem muito médico lá. Aliás, eles fazem esquema no pronto-socorro, hein? Esquema. Um sai, outro volta. O senhor poderia pedir a ele para arrumar um cardiologista para ouvinte que precisa de oriento para o esposo? Só tem um cardiologista no SUS. Hoje, em março, que eu estou falando, são 2, mas um está de férias. E se o cardiologista só pode atender 182 pessoas, e se não pode atender nenhum paciente novo, quer dizer, isso é o retrato do caso. É por isso que, quando você perguntou o conselho que eu daria do Dr. Estivaldo, ele pediu demissão, porque ele, mais de um ano de gestão, o Le Premier, sei lá. Mas isso é incompetente. Aí só quer fundar com a saúde. Não, eu não quero nada. O problema é que ele tem que botar um gestor. A direção do hospital também não tem comando, eu continuo assegurando, não tem comando. Você seria um grande gestor?
Olha, Não, tem experiência, mas com esse governo, eu não de aconselho forma a aceitar essa alguma. missão. Não, eu não aceito trabalhar com essa gente, eu tô fora. Como um bom filho não foge à luta, eu tenho a certeza que se o Dr. Renato Abirrânia fosse sugerido o nome, ele aceitaria e daria um jeito na saúde de Nova Com esse Friburgo. governo aí... Não, mas eu só teria autonomia, uma fundação... Você vai trabalhar com um governo que não tem, cujas características não tem programa. Mas nós estamos uma fundação sem autonomia, não tem nem autonomia orçamentária. Não tem. De qualquer maneira, nós infelizmente estamos terminando nosso programa e eu vou passar a palavra para o Marcos para as suas despedidas. Para fazer a denúncia, né? Recebi a informação que aquela obra do Rio, que está sendo executada aqui próximo ao posto de gasolina do Stuller, próximo a Vermar, próximo à Caixa Econômica, a Friburgo Auto Ônibus, que aquela obra ela só está sendo feita a parte lateral, ou seja, que foi previsto no edital, salvo o melhor juízo, que tem que haver um aprofundamento daquela parede. E esse aprofundamento daria mais firmeza na caixa do rio e mais vazão com relação ao assoreamento que esse rio sofre. Então, baseado nessa questão, se isso for verdade, se recebeu a obra para fazer uma quantidade enorme de melhorias e só tem sido feita a metade, e a metade mais barata, porque a metade mais cara é aquela que se aprofunda para dentro do rio. Então eu vou procurar saber a veracidade desses fatos, porque o cidadão friburguense não pode ter mais uma vez seus direitos aviltados, e principalmente empresas que vêm para a nossa sociedade, para o nosso povo, para a nossa gente, assim como o Damião, a gente viu em loco, o doutor Renato, a obra que foi executada no Hospital Raul Sertã do Banco de Sangue, que tem anos e anos e ela está toda rachada e está quebrada. Então, infelizmente, mais uma empresa que vem de fora, vem para Nova Friburgo e que faz o serviço pela metade, salvo o melhor juízo. Essa questão da obra lá no Rio, nós tivemos inclusive a visita do secretário lá e nós questionamos o fato de não seguir, de não seguir o estudo que foi feito pela USP. Ontem eu inclusive ouvi o secretário que foi à Câmara dizer que eram incompetentes, dizer que o estudo da USP foi feito por pessoas sem capacidade técnica. Isso é um absurdo. São pessoas da USP, uma das maiores universidades do Brasil, você dizer que não tem competência para fazer, e não foi de graça não, aquilo foi pago. E todo esse estudo é um estudo acompanhado pela Caixa Econômica Federal, tem um processo de engenharia, as verbas são liberadas gradualmente. Então levou um tempo enorme para executar esse estudo para que ele pautasse a obra no Rio Bengalas. E, de fato, a calha do rio precisava ser aprofundada para garantir a vazão. Só estão fazendo a lateral. Eu estive na Caixa Econômica já algumas vezes, conversando com o gerente para saber sobre isso. Fiz um requerimento de informação também, mas o tempo hoje é curto, não vai dar para falar. Eu quero agradecer aqui a fala dos nossos ouvintes, a participação dos nossos ouvintes, e que na próxima semana estaremos de volta. Aos ouvintes, muito obrigado, muito boa tarde. E para Patrícia, um beijo, Patrícia. Esse é um programa que nós reputamos da maior importância, uma vez que a população participa constantemente e o espaço que não se tem na Câmara para discutir os problemas do município, que o vereador não pode falar, falamos aqui. Programa Hora Livre, feito para você. O programa Hora Livre é muito importante porque traduz a opinião dos vereadores impedidos de falar na Hora Livre da Câmara, porque não existe, ao contrário das outras legislaturas. Nós não temos esse espaço mais, e aqui a Rádio Conselheiro FM cede esse espaço, e principalmente com a participação, com a interação dos ouvintes. Todas as sextas-feiras, das 13 às 14 horas, na Rádio Conselheiro FM 87.7. Rádio Conselheiro FM 87.7. Mandar um abraço aqui pro Dr. Renato, o programa Hora Livre aqui na 87.7, aqui da Rádio Conselheiro Paulino. Nosso amigo Guti, o diretor, está aqui presente os vereadores Isaac, vereador licenciado Isaac Demani, secretário de Ação Social, está o Marquinhos Medeiros, está o nosso querido Claudio Damião, nosso querido Pierre, esse timaço de primeira, participando do programa Hora Livre, Dr. Renato Abirrânia. Um abração e sucesso. Com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TVC é sempre a serviço da comunidade.